Meus caros, tudo bem? Professor Guilherme Cassi, novamente na disciplina de Direito Societário. Agora, com muita felicidade, nós teremos a oportunidade de dar um início a um novo segmento da nossa jornada, pois começaremos a estudar um dos tipos societários mais complexos e mais interessantes, que é a sociedade anônima. Quando nós falamos da sociedade anônima, preambularmente eu gostaria de fazer alguns comentários. Em especial, que quando verificamos as sociedades empresárias brasileiras, cerca de 95% delas são sociedades do tipo limitada. É bastante comum dadas as facilidades da nossa legislação. Porém, não basta tão somente, se você se dedica ao direito empresarial, ter o conhecimento desta tão importante modalidade que é a limitada, pois, além de suas regras próprias, há a aplicação supletiva de dois outros tipos societários. Em especial, como inclusive nós já conversamos, aplicam-se às sociedades limitadas as regras da sociedade simples. Tanto que é bastante comum a utilização das regras que nós já aprendemos, as modalidades societárias ou a sociedade da modalidade limitada. No entanto, a sociedade limitada, conforme definição do seu contrato social, pode, ao invés de se valer das regras da sociedade simples, aplicar as regras, as normas jurídicas no sentido mais amplo, da sociedade anônima, prevista em lei ou previstas em lei especial. Deste modo, e até por isto que o nosso curso de Direito Societário, ele é organizado em primeiro aprendermos a sociedade simples, depois a sociedade anônima agora e por terceiro a sociedade limitada. Outra justificativa, e talvez até mais importante do que essa primeira, da atenção que devemos conferir à sociedade anônima, diz respeito ao fato que destes 5% que sobram das sociedades brasileiras, grande percentual e grande número nós temos as sociedades anônimas. E essas sociedades anônimas, diferentemente das primeiras, são sociedades que, em regra, comportam grande volume de capital e grande volume de negócios. Tanto que uma das principais características ou definições da sociedade anônima é ter uma estrutura voltada à organização e à realização de grandes empresas, grandes atividades. Então, grande parte dos recursos, das riquezas desenvolvidas e angariadas no Brasil estão concentradas nas sociedades anônimas, que parte, portanto, não apenas um negócio econômico, mas parte de uma estrutura jurídica que nos compete conhecer para poder aplicar na prática e solucionar os problemas dos nossos empresários. Bom, dito essas considerações preambulares, nós adentramos então ao conteúdo de sociedade anônima. Essa sociedade, que é uma das 5 espécies de sociedade empresária trazida na legislação brasileira. Temos a sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações e, por derradeiro, a sociedade anônima. Diferentemente das demais, ela tem uma lei específica, numa lei especial, que em verdade é uma lei que também contempla a sociedade em comandita por ações. Trata-se da Lei 6.404, 6404, de 1976. Embora descrita a sociedade anônima no Código Civil, a legislação geral destina apenas 2 artigos a ela. Um artigo para dizer o seu conceito ou trazer alguma de suas características, e outra, que é importante, que diz respeito à existência de lei especial, e tudo aquilo que não for contemplado na lei especial, residualmente, valeremos-nos do Código Civil. A sociedade anônima, eu poderia trazer algumas características que lhe definem e lhe diferenciam das demais modalidades societárias. Primeira, a sociedade anônima sempre será uma sociedade empresária, por óbvio,
mas independentemente de seu objeto social. Então, qualquer que seja o objeto da atividade a ser desempenhada por esta sociedade, sempre ela será considerada empresária, ainda que não preenchidos os requisitos do artigo 966 do Código Civil. Então, tratando-se, por exemplo, ou mais especificamente, ainda que estejamos diante de uma das exceções trazidas pelo 966 do Código Civil, por exemplo, atividades intelectuais. Então, se, por exemplo, diversos médicos decidem unir-se para o desempenho de uma atividade própria intelectual, mas que para isso constituem uma sociedade anônima, essa sociedade ela não será simples, ela será uma sociedade empresária. Da mesma forma, como o senhor sabe, a senhora sabe, as atividades agrícolas, extrativistas, que não são por sua natureza em sua essência empresárias, caso desenvolvidas por meio de uma sociedade anônima, automaticamente o serão. Essas sociedades empresárias que necessariamente têm capital social. Então, tal como os demais tipos societários, há um volume de capital que é destinado pelos seus sócios ao início e ao desempenho da atividade econômica. Esse capital social, porém, no entanto, contudo, é dividido em partes que são chamadas de ações. Então, diferentemente de uma sociedade simples, exemplo, em que o capital social é dividido em cotas, a sociedade anônima tem o capital social dividido em ações. Logo, o sujeito, pessoa física, pessoa jurídica, brasileiro ou estrangeiro que subscreve uma ação, transforma-se em sócio dessa sociedade. Como se trata de ação, será esse sócio chamado de acionista. Dentre as principais características da sociedade anônima, eu poderia citar duas no que diz respeito à figura das ações e dos acionistas. A primeira é que os sócios têm responsabilidade limitada. Logo, na hipótese de ausência de recursos da pessoa jurídica para solver as suas obrigações, em regra, não responderão os sócios pelas obrigações sociais. Na pior das hipóteses, eles perderão o montante de recursos investido para integralizar as ações subscritas. Em segundo lugar, e aqui o principal item talvez das sociedades anônimas, nós temos a ideia de livre negociabilidade da posição acionária. Em outras palavras, as ações, como patrimônio que o são, podem ser negociadas pelos sócios com grande facilidade, sem a possibilidade de oposição à cessão gratuita ou onerosa dessas ações por parte da sociedade ou por parte dos demais sócios. Então, há uma facilidade na negociação que caracteriza essa sociedade anônima como uma sociedade de capital. Então, lembrando da classificação das sociedades de pessoas e de capital, as sociedades anônimas, dada a facilidade de negociação das ações, podem ser classificadas como sociedades de capital, em que impera, então, um interesse no aporte de recursos dos sócios. Não há, e falaremos disso adiante, em regra, affectio societatis nas sociedades anônimas. Passo seguinte, eu posso dizer que a sociedade anônima, ela na verdade é uma espécie de uma modalidade trazida na Lei 6.404, que é a chamada sociedade por ações. Então, esta lei especial já mencionada, que é de grande importância ao nosso estudo, traz a disciplina jurídica às sociedades por ações, que podem ser de duas espécies. Uma é a sociedade anônima e outra é a sociedade em comandita por ações, que será objeto de discussão futura nas nossas aulas. Voltando então à sociedade anônima, que é uma espécie de sociedade por ações, eu tenho que dizer aos senhores e compartilhar, porque isso é importante, que há duas formas de nós nos referirmos a essa modalidade societária. Tanto sociedade anônima, como estamos falando, ou também companhia. Sempre, portanto, diante de um rigor terminológico, que nós utilizamos a expressão companhia para nos referirmos a uma sociedade, estaremos falando de uma sociedade anônima. Tanto é assim que,
A Lei 6.404, em grande medida, quando se refere à pessoa jurídica, refere-se como companhia. Então, são dois termos, duas expressões intercambiáveis. É importante frisar que quando eu nomino como sociedade anônima, eu não estou falando especificamente da pessoa jurídica ou a origem do nome a sociedade anônima não se refere especificamente à pessoa jurídica, que, como veremos adiante, por óbvio, recebe um nome empresarial. Então há uma identidade, a pessoa não é um nome oculto. Na verdade, dada a livre negociabilidade, que é característica histórica das ações, nunca importou muito frente à sociedade ou frente aos demais sócios quem era a figura do acionista. Então, muitas vezes, o administrador, o fundador, os demais sócios, sequer sabiam que um determinado sujeito era sócio ou acionista de uma sociedade anônima, de uma determinada sociedade. Logo, a figura do sócio é que pode ser dita como anônima, não necessariamente interessa quem é esse sócio, tanto que é aí que vem a origem do seu nome. Não necessariamente a pessoa jurídica, que essa sim tem o seu nome empresarial, como veremos adiante. Para finalizar essa primeira parte, eu só queria fazer uma contextualização, uma parte, acerca de uma evolução legislativa da disciplina estatal sobre as sociedades anônimas. Muito embora os primeiros tipos societários, nós podemos aí citar as sociedades em nome coletivo, merecessem então maior disciplina jurídica, o primeiro momento na história em que nós tivemos efetivamente uma sociedade anônima foi no começo do século XVII. E a partir da expansão desta modalidade de sociedade por ações, cuja responsabilidade é limitada, em que existe fácil negociabilidade da posição societária, nós tínhamos, e elas eram utilizadas para grandes empresas, grandes empreitadas, por exemplo, navegações, quando se exigia então maior volume de recursos. E essas primeiras sociedades anônimas tinham grande participação do Estado, tanto que os estados, à época absolutistas, eram participantes, eram sócios dessas sociedades, porque investiam recursos e ficavam com os frutos financeiros e políticos dos resultados. E essa primeira fase das sociedades anônimas é chamada uma fase de privilégio real, na medida em que só poderia ser constituída uma sociedade anônima a partir de iniciativa ou com a plena autorização do poder real, do poder régio. Fase esta, então, do privilégio real, que durou potencialmente até o final do século XVIII, quando, pós-Revolução Francesa, começou-se uma liberdade à constituição das sociedades anônimas, mas que, diante da preocupação criada pelo Estado a essas sociedades de cunho de responsabilidade limitada, partimos a uma segunda fase da evolução legislativa que diz respeito à fase de autorização. Então, só poderia constituir uma sociedade anônima se antes tivesse autorização do Estado. Nenhuma possibilidade, nenhuma margem dava se não era mais o privilégio real, ou seja, aos amigos do rei, num sentido menos técnico, mas sim aqui com a autorização do Estado, sem a qual, se não existisse interesse, não poderia então se desempenhar empresa por meio de uma sociedade anônima, talvez por outros tipos societários. O Código Comercial Brasileiro de 1850, por exemplo, estava inserido nesse contexto da autorização. Algo que perdurou por cerca de 30 anos, sendo que no final do século XIX, a exemplo do que aconteceu nos países europeus, nós tivemos início à terceira fase da legislação acerca das sociedades anônimas, terceira fase que é chamada essa fase de regulação, que é uma fase de liberdade. Logo, desde então, e tal como acontece hoje, desde que preenchidos os requisitos legais, qualquer pessoa pode então constituir uma sociedade anônima. Qualquer pessoa pode constituir uma sociedade anônima, por óbvio, preenchidos os requisitos legais, sem a necessidade, em regra, de autorização do Estado. Chama-se de fase de regulação porque cada vez mais, e no Brasil principalmente a partir das décadas de 40 e de 50, o Estado começou a fiscalizar
esses tipos societários, ou seja, trazer regras e mais regras, normas jurídicas voltadas à constituição, à organização dessas modalidades societárias. E quando eu falo fiscalização, é principalmente verificar que algo ocorre ou deixa de ocorrer, ou seja, essas sociedades têm grande peso por parte do Estado. Não sem razão, como veremos nas próximas aulas. Então, meus amigos, essas são considerações iniciais e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!